Muito boa tarde, amigos telespectadores. Aqui, tarde, quase noite, aqui na Fazendinha. Mais uma vez aqui gravando Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro. Hoje nós vamos falar sobre o sucesso dos técnicos portugueses. Matéria amplamente veiculada aí na internet por um cara que todo mundo conhece aí, Paulo Vinícius Coelho, também conhecido, chamado de PVC. O nosso convidado de hoje era um jogador que jogou 6 anos na Espanha na Liga Prata de futsal, mas ele amanheceu meio afônico, aí eu achei melhor deixar ele de repouso, deixar para uma outra oportunidade. Mas como não veio o jogador craque da Liga Espanhola de futsal, veio o meu amigo presidente aqui, grande Nilton Moura, da NMTV Net. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Bosquinha, é um prazer sempre estar aqui. E hoje, aqui no Futebol Raiz, aqui é pé de ferro, e aqui é pé de ferro mesmo. Você vê que quando o jogador volante é pé de ferro, aquele volante do Corinthians novo lá, o Carrijo, ele não perde um, ó, que ele bota o pé e leva mesmo. Leva mesmo. Mas é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos falar da fama aí, do profissionalismo, da qualidade dos técnicos portugueses. Não só portugueses, mas técnicos de uma maneira geral, né, Nilton? Nilton, não sei se você já observou que eu sempre falo que a Universidade de Colônia, na Alemanha, ela há muito tempo, desde 1890, 1900, ela tem trabalho sobre todos os esportes, inclusive medicina esportiva. A Universidade de Colônia foi uma das primeiras universidades do mundo a tirar aquele aparelho de gesso e botar as talas. Quando não havia desvio da fratura nem nada, só havia o osso trincado em qualquer região do corpo, eles só botavam a tala. Então é uma universidade que vem de longe estudando esporte, e a matéria, por sinal muito boa, estou dando os créditos aqui para o PVC, desculpa, sobre os técnicos portugueses, mas não só sobre os técnicos portugueses, sobre os alemães e sobre os holandeses também. Eu sempre defendi aqui no programa Tribuna do Esporte e aqui no Pé de Ferro que o Brasil precisa urgentemente fazer uma Universidade Nacional do Esporte, coisa que foi feita em Portugal em parceria com a Liga Esportiva Portuguesa. No Brasil, a CBF fez uns cursos de técnico aí, aliás faz, é o olho da cara, mas quem são os professores? Vanderlei Luxemburgo, Filipão, ou seja, ex-profissionais de futebol que viraram técnico e com o tempo ganharam cancha. O que eu falei quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Ali foi o fundo do poço, não foi um apagão, foi um alertão. Se tivéssemos um ministro do esporte sério, ali a gente teria que repensar o esporte brasileiro. Porque geralmente o treinador de atletismo é ex-atleta de atletismo, o treinador de natação é ex-nadador, o treinador de futebol é ex-jogador, o treinador de futsal é ex-atleta de futsal e por aí vai. Nilton, eu sei que você também acompanha o esporte piamente e o nosso programa de hoje é sobre o esporte de uma maneira geral e sobre a formação e a profissionalização de trabalhadores na área esportiva. É com você, Ney.
Ô Bosquim, eu até 1970 eu achava que os técnicos, principalmente o técnico brasileiro, eles trabalhavam muito a parte física, principalmente dos atletas, e com uma particularidade, com posições definidas. Por exemplo, naquela época tinha ponta esquerda, era um ponta esquerda que teria que ficar naquela. Agora, o que eu acho com relação aos técnicos estrangeiros, que os técnicos, principalmente os técnicos brasileiros, perderam o espaço aqui no nosso próprio país, foi realmente a falta de uma política do governo, na Secretaria de Esporte, começar a pensar no total, não no que já está pronto, mas no início. Como fazer, né? Como fazer. Por que os técnicos, principalmente nós estamos falando dos técnicos estrangeiros, ganham espaço, principalmente aqui no Brasil? Porque lá é uma outra cultura. Eles trazem de lá para cá alguma coisa a mais que eles aprenderam lá. Eu vejo assim, a formação de técnico, eu vejo assim que Espanha, Portugal, né, e a Inglaterra, que foram as melhores marinhas do mundo em 1500, eu vejo como formação de liderança para comandar determinado grupo, né? Porque você não vai entrar num navio para ser o capitão do navio se você não tiver comando. Você não vai... E nem conhecimento daquilo. Você não vai comandar um bombardeio na aeronáutica se você não tiver comando para todas aquelas pessoas lá que são do seu staff. No Brasil, o que aconteceu? Devido à falta de formação acadêmica, formal, né? Porque muitas vezes o cara que dava o treinamento em 70, eu lembro até que o treinamento físico era chamado de individual. Individual. Né? Então, era um cara ali, era um professor de capoeira, era um professor de judô, vez por outra era o cara mais bem preparado do time. E isso foi ficando. Hoje eu fiquei surpreso, né? Já que a gente está falando no sucesso dos técnicos portugueses, vocês não adivinham quem? Quem? O presidente da CBF, o Edinaldo, vai trazer o Guardiola. Mas o Guardiola falou que não está preparado ainda para uma seleção brasileira. O Edinaldo é único. O Edinaldo é igual o Patolino, é primeiro e único. Bom, Guardiola, Ancelotti, Van Gaal, Hakim, aquele Hans Flick lá que está agora no Barcelona, todos treinadores assim, de um comando e de uma gestão de grupo fundamental. Mas eu quero voltar em 2014. Antes de 2014, do Brasil ter levado aquela sapatada da Alemanha, chegou um treinador no Brasil de vôlei, coreano. Você lembra dele? Lembro. O nome dele era Son. O que ele fez no Minas, você lembra? Mudou tudo, né? Ele começou a trabalhar a parte psicológica e o relaxamento antes dos treinos. Se possível, uma sonequinha. Não, ele trabalhava psicologicamente os atletas, principalmente porque ele foi do treinamento feminino, não me lembro dele ter trabalhado no masculino. E eu, como fiz um curso de psicologia
licenciatura, bacharelado e 1 ano de clínica, quando eu trabalhei com atletas de base, eu fazia relaxamento também antes dos jogos decisivos. Então, olha onde o vôlei está hoje. De 2000 para cá, o vôlei já ganhou tudo quanto é campeonato. Foi bicampeão olímpico masculino, bicampeão olímpico feminino, campeão mundial várias vezes masculino, campeão mundial várias vezes feminino. Alguns clubes do Brasil foram campeões mundial, outros clubes feminino e masculino foram campeões mundial. E o futebol está há 24 anos sem ganhar nada. Bom, complicado. De 2014 para cá, o que foi feito? A CBF fez um curso Prime aí, por esses mesmos, né, que estão aí. E matéria ainda do PVC, ele disse que entrevistou um jogador de um famoso treinador do Fluminense, Eldo Adipado Lima, conhecido como Tim. E entrevistou o Gilson Nunes, porque o Gilson Nunes jogou com o time no Fluminense e me parece no Bangu e no Vasco. Mas o Gilson Nunes não sabia. O Gilson Nunes falou para ele que o que resolvia o problema era que o time no intervalo mexia lá nos botões dele, porque ele era um exímio jogador de botão e armava o time lá com os botões para mexer taticamente, mas não sabia explicar como ele fazia. E aí pegou um jogador do São Paulo também para explicar o que o Tele fazia. O Muricy, que trabalhou com o Tele, não replicou bem o que o Tele fazia e foi com uma entrevista com o Diniz, que ele acha que o futebol brasileiro, outro livro, sem ser a matéria do PVC, muito boa, O Choque do Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo jornalista Mário Filho, antes de 1950. Que em 1940 tinha uns times que fazia isso que o Diniz está fazendo hoje. Traz um grupamento de atletas por um lado de campo, para entrar por dentro, coisa dificílima num campo de 20 metros hoje, né? Olha que os dois times, o Flamengo está fazendo muito isso. Diminui da intermediária defensiva sua até a intermediária ofensiva e marca o adversário. São 20 metros de campo, então você tem que jogar pelo lado e inverter as jogadas pelo outro. No Fluminense quem faz isso muito bem é o Thiago Silva, o Felipe Melo. O Marcelo também faz porque jogou lá na Europa e isso é comum lá na Europa. Então alguns times na década de 40 estavam fazendo isso. E aí ele falou para o Diniz, por que você não escreve o que você faz? Então, resumindo, de moderno no futebol brasileiro, moderno não, mas que se pode dizer que pode sair alguma coisa, é o esquema que o Diniz faz, mas precisa de muito tempo para trabalhar. E a torcida não tem essa paciência. Torcida nenhuma no Brasil tem essa paciência. Porque já está quase caindo lá no Cruzeiro. Voltando aí na questão da CBF, né, do Edinaldo trazer técnico de fora, é uma particularidade. Qual o país que traz técnico de fora para treinar uma seleção? Você sabe quais? Portugal, até... Que é? Quem? Escuta, tem um dado interessante. Até 2006, Portugal importava todos os treinadores da Alemanha e da Inglaterra e da Holanda. Um país até agora. E os outros? Três. Alemanha. Não. Holanda. Eu falo que o país... Portugal. Só Portugal. Tá. Trazia técnico de fora. Inclusive o Filipão trabalhou lá. Isso. De 2006 para cá, depois que surgiu a Escola Nacional de Técnico em Lisboa
em conjunto com a Federação Portuguesa, começaram a formar técnicos. Aí veio o Jorge Jesus, aquele que foi do Santos, o Romualdo, como é que era? Um nome assim, Jorge Jesus, o outro treinador do Flamengo, aquele que teve no Vasco, todos treinadores portugueses. E Portugal ganhou 18 títulos depois que começou a formação de técnicos. 18 títulos, mas alguma Copa do Mundo? Não ganhou Copa do Mundo, mas ganhou Eurocopa, ganhou Premier League, ganhou coisa que até então não tinha. Sim, mas aí são clubes. Não, Eurocopa. Seleção? Eurocopa é seleção. Seleção? Porque o que eu quero questionar aí, eu até questiono, eu acho isso muito errado. Tudo bem que tem técnico bom demais lá, mas a gente tem que pensar no nome, porque o técnico brasileiro hoje está sem moral, justamente por causa disso. Porque qualquer coisa. Mas não tem estudo, cara. Mas aí é que tá. O cara termina de jogar bola. Jogador de futebol, no máximo ele termina o ensino médio e é no supletivo. Tudo bem. Aí não faz faculdade. Enquanto um treinador de basquete americano, ele é pós-doutor em basquete, cara. Pois é, mas aí você tem que pensar o seguinte, Bosquinho. O pessoal aqui não tem estudo e é pentacampeão. Não, mas... Aí a história é outra, mas por raça, isso, é camisa. Não, por isso é que eu falei. Em 2014 não foi um apagão, foi um alertão. Alertão. Porque Portugal de 2006 para cá, Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 230 milhões. É óbvio que a nossa base da pirâmide é muito maior do que a base da pirâmide de Portugal para futebol. E nós não conseguimos produzir. O custo de técnico, desculpa aí, o custo de técnico da CBF é 60 mil. Quem é que vai pagar 60 mil para ficar ouvindo Vanderlei Luxemburgo, Filipão e outros mais aí? Que é a mesma coisa, não vai para frente. Agora está chegando aí o técnico, que foi jogador, mas que está na linha do Jorge Jesus, que é o Felipe Luiz. Fez curso na Europa. E fez curso da CBF. Tudo bem, mas aí... E jogou na Europa e jogou no Brasil. Isso, mas aí é que eu quero chegar na CBF. A CBF tem que começar a incentivar esses jovens promissores que é ser técnico a fazer uma especialização em outro país e não ficar com esses técnicos que já foi passado aqui dando aula lá na CBF. Felipe Melo quer ser técnico. Você imagina o Felipe Melo com aquela calma dele falando Mata dois no primeiro jogo. A discussão não é se o técnico brasileiro é bom ou ruim. Volto a falar, há um déficit na educação brasileira de formação de médico, engenheiro, etc, etc. Quando eu cursei universidade, em 1974, uma universidade pública, era a Universidade Nacional do Brasil. Depois virou Universidade Nacional de Brasília. Os militares acabaram com a UNB. Então, acabaram com a Universidade Nacional do Brasil e transformaram a UNB em Universidade Nacional de Brasília. Universidade de Brasília, não é nem Universidade Nacional, Universidade de Brasília. A UNB era para o Brasil inteiro, só para os melhores do Brasil inteiro. Bom, dito isso, quando eu entrei na UNB, apenas 5% da população brasileira, em 90 milhões, tinham o curso superior. Hoje, com as faculdades particulares aí, quando a gente entrou na UNB, a gente fez um trabalho contra o ensino pago. Hoje, com essas faculdades particulares aí de ponta de rua,
todo mundo tem curso superior. Mas o que melhorou isso na educação brasileira? Muito pouco, ou pouquíssimo. Então, o problema do Brasil passa primeiro pela educação formal para os jovens, para depois passar pela educação de saúde e esportiva e psicológica. Nós não temos formação nessa área. E quando eu defendo aqui no Tribuna da Imprensa, e hoje eu estou defendendo aqui no Pé de Ferro, a formação de uma universidade nacional esportiva, agora eu te pergunto, com Edinaldo e André Fufuca, isso vai sair, cara? Não vai sair nunca. Sim. Entendeu? Porque os nossos gestores são muito ruins. Eles acham que não. Eles estão com aquele ponto de vista que o senhor levantou aí. O cara tem que ter raça. A gente perdeu porque foi um apagão. Não. Nós perdemos de 7-1 e a próxima Copa, se continuar do jeito, a gente não passa nem das oitavas de final, porque agora classifica todo mundo. De 10 classifica 8. É impossível o Brasil ficar de fora. Entendeu? Da próxima Copa, na minha opinião, a gente não passa nem da oitava de final. Por quê? Porque nós estamos totalmente desatualizados. O 7-1 não foi por causa de apagão, não foi porque o Filipão é ruim, não foi porque o Dunga em 2014 não fez nada, o Dunga em 2006 não fez nada, o Parreira em 2006 não fez nada, e o Filipão ganhou porque tinha 5 jogadores num time de 11 entre os melhores do mundo. Tinha 5 jogadores nas 5 primeiras posições, cara. Se não ganhasse, podia parar. Então, aquilo ali foi um alerta. Mas aí eu te pergunto, André Fufuca, brincadeira, eu não sei quem é pior, o André Fufuca ou o Edinaldo, mas os dois são do mesmo nível. A culpa não é deles, a culpa é de quem põe eles lá, né? Agora, eles vão resolver esse problema até 2026? Não vão, mas aí, o Bosquinha, é o seguinte, as federações têm culpa de ter colocado o Edinaldo lá, mas eu falo o seguinte, o nosso país, o garoto que vai jogar bola, e muitas vezes você pode ver que os grandes craques aí vêm daquela não vem da elite, não vem da elite, vem lá de baixo. Do terrão, da periferia. É, da periferia. Aí o que acontece? Os técnicos brasileiros são os mesmos, não muda, é aquilo ali, é Felipão, é Vanderlei, a cabeça é a mesma. Não quero dizer aí que os treinadores brasileiros são ruins. Não são ruins. Eles estão dentro de um contexto que foi possível. Eu, por exemplo, eu estudei educação física. Como eu era ex-jogador de futebol, eu virei treinador de futebol de campo, futebol de salão e futebol society. Mas, assim, curso mesmo que eu fiz um cursinho de 360 horas de treinador de futebol de salão. Entendi. Só. Pois é, e aí, o que acontece, pessoal? Para dar uma mudada nisso aí, é aquilo que você falou aí, tem que ter uma faculdade para que esses atletas mirins comecem a estudar, quer ser futebol o Jair, ou não. O Jair é um técnico novo, o Jair, aquele menino que está lá no Vitória, que era do Bragantino, todos eles são treinadores da nova geração, mas fizeram o curso, foram trabalhar. Mas fizeram na CBF. E tem pouco espaço. Por que eles têm pouco espaço? Porque a cabeça do diretor brasileiro é a cabeça do cara que botou o André Fufuca lá no Ministério dos Esportes e é a cabeça do cara que voltou no Edinaldo para presidente da federação. Cá entre nós, esses dois cidadãos, com todo respeito, não os conheço, estou falando aqui de capacidade de gestão. Não estou falando aqui se o cara é honesto, se ele é político de direita, de esquerda, de centro, isso não me interessa. Esses dois cidadãos têm condição de fazer alguma coisa? Não tem, cara, não tem. A verdade é essa, isso precisa ser dito. Eu acho isso aí. Então, esses técnicos que estão surgindo, eu acho que teria que ser, ter uma maior apoio
da CBF, que é o órgão maior, né? maior do esporte brasileiro. E aí eu acho que cobrar 60 mil de um técnico para fazer um curso de técnico, pelo amor de Deus, nós temos que pagar a pessoa para estudar lá e cobrar dele. Aí sim, cobrar o rendimento que está sendo investido nele. Mas a pessoa hoje, olha aí, você entra, me desculpa aqui, ô Bosquinho, mas você pega um técnico, qualquer técnico brasileiro aqui é 4-4, é 4-4-2-2-3-3, o esquema é mesmo. Pouquíssimo, ó, pra você ver, né? O Ramon trabalhou lá no Emirados Árabes, não sei se ele trabalhou na Itália, nem sei se ele fez curso na Itália. O Ramon, treinador do Corinthians. O Ramon, contra esse último jogo que ele fez agora, que ele precisava ganhar contra o Palmeiras, ele usou 3-4-3. Esquema da Juventus de 1990. Tá entendendo? Então, aqui é 4-3-3, 4-4-2, e não muda. 4-5-1, 5-4-1. Isso. Você quer ver um negócio? O Palmeiras esses dias estava perdendo um jogo. No primeiro tempo ele estava perdendo um jogo. Para você ver a diferença de tempo. No segundo tempo ele virou o jogo. O Abel é dessa linha de técnico do Jorge Jesus. Você está entendendo? É isso que o técnico brasileiro precisa aprender. E esses novos aí, esse que você citou aí, que está lá agora no Vitória, né? Que já tirou o Vitória, tirou o Vitória lá da zona do rebaixamento. Esse menino aí, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que não tem nem experiência de gente e já está metendo lenha aí na turma. O Diniz, né? Fernando Diniz. O Diniz tem que dar tempo para ele. Agora o Diniz é cabeça dura, ele tem que ser esperto, que ele falta esse aqui do Abel. Está perdendo um jogo, ele ainda não tem aquela saída. Mas é um problema, ó. Quando você estuda futebol, o futebol total, que foi implantado, o futebol total foi implantado em 1966. Vocês viram o tanto que o futebol brasileiro está desatualizado. O futebol total já começou a jogar em 40 metros. Em 1966, né? Só que o Brasil, naquela época, tinha jogador. O Brasil podia fazer 4 seleções, a 4ª seleção ganharia a Copa do Mundo. Mas como era uma bagunça, perdeu, foi desclassificada na 8ª de final, mas ganhou em 70. Como o jogo era jogado em 40 metros, passou a ser jogado em 30 metros. Passou a ser jogado em 20 metros. Aí, não adianta o campo aqui ter 90 por 110, que o problema não é esse. Porque a largura que vai determinar como é que você vai jogar o futebol. Então, o tamanho do campo não é as inversões de jogada. Então, o que aconteceu aqui? O que há de novo com o Guardiola e com o Diniz? Eu já falei isso aqui. Quando você sai a bola aqui dentro da área, você tem mais espaço. Você aumenta o tamanho do campo novamente. De 40 metros, aqui ficou da intermediária até aqui, ele virou um campo de quase 60 metros. Aí você trabalha e entra aqui por dentro, porque está aberto. Não está fechado aqui em 40 metros. Mas, qual o problema do Diniz? Que aí todo mundo já adianta o time, e o Diniz tem uma coisa que eu falo, às vezes, você tem que sair jogando. O ideal é sair jogando todas as vezes e manter a posse de bola. Mas às vezes você tem que quebrar a bola lá na frente. Ele começou a fazer isso com o Marcelo no Fluminense, com o Felipe Melo, e assim que o Thiago chegou, ele saiu. O Thiago, esses 3 aqui fazem essa quebrada de bola para pegar o atacante de velocidade. Tanto é que o Fluminense comprou o Marquinhos e o Serna para ter 2 atacantes de velocidade, para fazer essas inversões, entendeu? E no Cruzeiro, eu não sei se tem o Verón lá. Ele está tentando usar o Verón. Então, tudo isso aqui já existe desde 1966. E em 2014, olha que a gente levou aquela sapatada, que o Galvão Bueno, para mim, um excelente locutor, mas quando
abre a boca para comentar qualquer coisa, é um bestial, como se diz em Portugal. O treinador é uma besta, e quando ele é muito ruim, ele é bestial. Então, quando ele quer comentar sobre futebol, ele é horrível. Como locutor, eu não posso falar nada dele, maravilhoso. Então, e o Galvão Bueno, para tentar justificar porque a Globo estava gastando uma fortuna naquela Copa, foi um apagão. Não foi um apagão, foi que o futebol brasileiro já estava superado há muito tempo. Ganhou em 2002 porque tinha obrigação de ganhar. Não ganhou em 2006 porque o Adriano desistiu da Copa do Mundo. Não ganhou em 2010 porque o Adriano e o Dunga não foram. O Dunga foi, mas o Dunga era inexperiente. E em 2014, com o Filipão, aconteceu aquilo. Então, o que eu queria dizer, hoje no futebol aqui, que eu convidei o Nilton e trabalhei em cima desse vídeo muito bom do PVC, é que nós estamos caminhando igual cachorro, correndo atrás do rabo. Nós fizemos isso na política, nós fizemos isso na economia, nós fizemos isso na educação, na economia. Enquanto não tomamos uma decisão com o plano real, não resolveu. Na educação ainda não resolveu. E na política, quem tem coragem de nomear André Fufuca para alguma coisa, meu filho, tá difícil. Eu acho que não tenho muito mais para falar sobre isso, não. Defendo e defenderei sempre uma Universidade Nacional de Formação Esportiva. E aí é formação para médico, formação para fisioterapeuta, formação para gestor, formação para técnico, formação de auxiliar técnico, formação de massagista, formação de nutricionista. Até roupeiro. Tudo isso aqui, faz parte de um staff, de um esporte, para que o atleta seja atleta tipo A, igual é na Alemanha, igual é na Holanda, igual é na Inglaterra, igual é na França, igual é na Espanha. Porque nós ainda estamos chegando lá por tentativa e erro. E tentativa e erro vai terminar dando erro. Não que eu estou falando aqui que se a gente fizer tudo isso vai dar certo. Você pode fazer tudo certo e dar errado, né? Às vezes seu filho estuda bem, forma bem, trabalha bem e nunca consegue uma situação financeira boa. Isso acontece. Não é que eu estou falando que se você fizer isso tudo aqui que eu estou falando vai dar certo, mas a chance das coisas darem certo quando você faz as coisas certas são, em matéria de probabilidade, maiores de dar certo quando você faz as coisas certas do que quando você faz as coisas erradas. É isso que eu estou falando. E o Brasil, esportivamente, está no caminho errado. Quem salvou o vôlei foi o som. O basquete, o NBB está tentando salvar. A natação até hoje não tem um caminho definido, que eu fui treinador de natação há 16 anos, e o judô anda levando Ippon à torta e à direita. Nilton, hoje você, um parceirão aqui, substituiu com louvor o meu convidado. Seu convidado. Eu vou deixar até você aí para suas despedidas e te agradecer demais. Olha, eu quero agradecer a oportunidade e eu queria deixar só uma pimentinha aqui para o professor, que enquanto o empresário estiver dominando aí, nós não vamos em lugar nenhum. Esse é assunto para outro programa. Muito obrigado. Vamos que vamos. Falou. Fui. Até o próximo.